Olá, sou o professor Érico Lemos e vou falar sobre medicação intracanal. A MIC ocorre após, é a etapa que acontece após o preparo químico cirúrgico e precede a obturação. Gostaria de ressaltar o clássico trabalho de Dixon e Rickert, publicado no JADA de 1933. Os autores avaliaram a tolerância tecidual a vários materiais utilizados na odontologia, como por exemplo, a amálgama, ouro e a platina. Valendo-se de implantes de tubos de platina estéreis maciços, grupo A, e ocos, grupo B, no peritônio de cobaias. Demonstraram que cavidades vazias no organismo são capazes de desenvolver processos inflamatórios. Pode observar aqui no grupo B, né, o desenvolvimento inflamatório nas extremidades. Os tubos de platina estéreis ocos desenvolveram em suas extremidades extenso halo inflamatório, consequência do acúmulo e decomposição em seu interior de exudatos e leucócitos, originários dos tecidos circundantes. Os tecidos circundantes nos extremos dos tubos maciços, grupo A, não apresentaram tal processo inflamatório, como a gente pode observar aqui. Vale lembrar, né, que a platina é um material biocompatível. Então, podemos entender que qualquer corpo estranho, oco, mesmo que estéril e biocompatível, né, não é tolerado pelo organismo, respondendo, né, com um extenso halo inflamatório nas suas extremidades. Agora, fica um pouco mais fácil, né, responder. Por que medicar intracanal? Esse paciente compareceu à clínica odontológica relatando que há 6 meses foi submetido a um tratamento endodôntico do elemento 12, num caso de urgência, e que atualmente relata dor e não entende por que ele tratou o canal desse dente porque está doendo. Na verdade, foi feito na época um tratamento de urgência, né? A gente pode observar que o dente aqui ele foi aberto, né? Foi manipulado endodonticamente e foi selado. Muito provavelmente foi colocado, né, na ocasião, uma medicação intracanal. Então, quer dizer, o raciocínio vem ao encontro do artigo, né, do, comentado anteriormente, do Dixon e Rickert. Veja, o canal ele não pode ficar vazio. Ele vai funcionar da mesma forma que o tubo de platina oco implantado em cobaias, no peritônio de cobaias, onde as suas extremidades apresentaram um halo inflamatório. Então, é uma das justificativas, entre outras, da necessidade de medicar intracanal. Como histórico, né, até a década de 70 praticava-se uma espécie de rodízio medicamentoso nos canais radiculares, na tentativa de controlar a dor e o odor fétido. Na ocasião, foram utilizados, né, tricresol formalina, fenol canforado, paramonoclorofenol canforado, tricloroacético, eugenol, entre outras medicações. Mas tudo isso em vão, até que a endodontia ganhou um espaço muito grande dentro da odontologia. Até hoje, né, aliás, até hoje, pratica-se o uso local de pasta, cera ou solução na tentativa de controlar a dor de dente, né? Exemplificado aqui pela cera Doutor Lustosa, já passou ou passa já, né, entre outras medicações. Nada disso, né, se torna efetivo. É importante também, né, não poderia deixar de falar, né, a frase do Sachs.
O mais importante na terapêutica dos canais radiculares é o que se retira do seu interior e não o que nele se coloca. Então, não adianta você ficar fazendo um empirismo, né? Colocando várias medicações até você achar uma que dê certo. Então, o importante é, nas palavras de Sachs, também é interessante que a gente fique atento no que deve ser removido do interior do canal. Por exemplo, né, além da modelagem, a sanificação, ou seja, a limpeza e a desinfecção, para somente então dar espaço para o uso da medicação intracanal. Como o próprio nome diz, a medicação não é para ser utilizada além do forame, né? A gente pode observar aqui um extravasamento aqui abundante, né, da medicação intracanal, inclusive, né, para o canal mandibular, tendo como consequência, né, sequelas, até mesmo uma parestesia ou uma reação adversa. E, nesse exemplo também, à direita, né, parece um bonequinho aqui também, né, mas se trata, né, de um extravasamento da medicação intracanal. Gostaríamos que entendessem que a medicação, né, ela é desenvolvida para uso exclusivo no interior do canal radicular. Claro, existem algumas exceções, mas não vamos discorrer sobre esse tema com vocês. É alvo de pós-graduação e tudo mais. Tá? Então, a princípio, medicação intracanal e não além do forame. Com relação aos objetivos da medicação intracanal, vamos elencar: combater micro-organismos que resistiram à sanificação do sistema de canais radiculares proporcionado pelo preparo químico cirúrgico. Promover desinfecção de áreas que não foram atingidas pelo preparo químico cirúrgico. Controle da reação inflamatória, estimular a reparação e, por fim, promover a neutralização de produtos tóxicos. Nós vamos discorrer a seguir item a item para facilitar a compreensão. Então veja, combater os micro-organismos que resistiram, né, à limpeza e sanificação do sistema de canais radiculares proporcionados pelo PQC. Podemos observar aqui neste premolar superior, um segundo premolar superior, portador de necrose pulpar. Aqui em maior aumento, na microscopia eletrônica de varredura, o canal radicular. Podemos observar, além do sistema de canais, né, como canais laterais, acessórios, secundários, colateral, interconduto, recorrente, os túbulos dentinários. A gente pode perceber que, se examinarmos aqui, né, os túbulos, vejam, eles estão preenchidos, né, por um micro-organismo, onde o preparo químico cirúrgico não foi suficiente, né, para fazer essa desinfecção de forma mais profunda. Promover desinfecção de áreas também que não foram atingidas pelo preparo químico cirúrgico. Veja, o instrumento endodôntico, ele toca apenas nas paredes do canal principal. Então, se faz necessário, né, essa desinfecção coadjuvante proporcionada pela medicação intracanal. Controle da reação inflamatória, principalmente nos casos de polpa viva. Né? Quando fazemos a pulpectomia, temos que lembrar, né, do binômio substâncias químicas, instrumentos endodônticos. Então, para promover a pulpectomia é necessário o quê? Instrumento endodôntico e substâncias químicas. No caso, e na fase de esvaziamento da pulpectomia, utilizamos o hipocloreto de sódio a 1%. Então, é possível entender que essa excisão do tecido pulpar
associado ao hipocloreto de sódio, vai promover o que? Um trauma mecânico e químico, né, nesses tecidos pulpo-periodontais. Então, por essa razão, né, utilizamos, né, também a medicação intracanal. Lembrando, né, a respeito das propriedades do hipocloreto de sódio, quanto maior a concentração, menos biocompatível será a solução. Então, todos nós sabemos, né, que nós falamos nos temas anteriores, né, que a concentração recomendada pela disciplina de endodontia é de 1%, ou solução de Milton. E também, né, temos que lembrar do clássico trabalho do professor Bombani e colaboradores, de 1974. Eu já mostrei, né, para vocês em abordagens anteriores. O grupo A foi instilado no olho do coelho o soro fisiológico. Foi percebido que não houve nenhum tipo de reação, né? Nenhum tipo de variação anatômica desse grupo. Grupo B, foi instilado no olho do coelho o hipocloreto de sódio a 0,5%. E podemos perceber que houve uma alteração, né, anatômica. Entretanto, essa agressão ela tem um caráter reversível, ou seja, irritou os tecidos, sim, tá? Mas é reversível e justificaria até, né, o caso de lançar mão do uso, né, de corticosteroides, neste caso, para melhor conforto pós-operatório. E o grupo 3, onde foi instilado, né, no olho do coelho, o hipocloreto de sódio na concentração de 5,25. Podemos observar que nesse grupo C, né, o grupo 3, melhor dizendo, né, não adianta mais lançar mão do uso, né, de corticosteroides, antimicrobianos, antibióticos, porque, né, já causou um dano irreversível. Estimular a reparação. Estamos ainda falando de objetivos, né, da MIC. Podemos observar aqui esse elemento 11 foi tratado com tratamento endodôntico com limite para a polpa viva, em torno de 1 milímetro aquém do CRT. E o 21, né, portador de necrose pulpar, foi tratado com um limite apical de 0,5 milímetro aquém do vértice radiográfico. Né? Por meio desse corte histológico do professor Mário Leonardo, podemos observar que esse dente, né, foi tratado endodonticamente, né, como polpa viva, e essa porção aqui branca é o cone de gutta-percha. E esta linha escura é a linha, né, de cimento endodôntico obturador. Podemos observar que, né, aquele tecido pulpo periodontal, que tem uma parte dele aqui, ó, né, está o quê? Reparando, né, está promovendo a obturação fisiológica por meio da deposição dentinária. A gente pode perceber, né, que esse tecido de obturação fisiológica, caracterizado pela obturação fisiológica, é muito semelhante à dentina adjacente. E, para o dente portador de necrose pulpar, podemos observar nesse corte histológico de Marion, né, aqui também em branco, cone de gutta-percha, essa linha escura, cimento endodôntico, podemos perceber também uma neoformação. Entretanto, existem diferenças, né, desse tecido que está neoformando nos dentes portadores de necrose pulpar, né, quando comparado, né, à reparação dos dentes portadores de polpa viva. Esta deposição já não é tão caracterizada por um tecido dentinário, e sim um tecido cemento ósseo, poroso, né, caracterizando também, né, a obturação fisiológica. Vale lembrar, né, que vários estudos, né, recentes, aliás, comparando o índice de sucesso para os tratamentos endodônticos de polpa viva e necrose pulpar sem rarefação, tem um índice de sucesso em torno de 96%.
apesar, né, de ter um tecido aqui com qualidade pouco inferior do que com a polpa viva. Promover a neutralização de produtos tóxicos. Nos casos de necrose pulpar, onde não foi possível prosseguir com o preparo químico cirúrgico, o uso de antimicrobiano representado pela medicação intracanal, denominada PRP, que nós vamos falar mais para frente, como MIC preparatória, após penetração desinfetante ou mesmo preparo químico cirúrgico incompleto. Então, resumindo, um dos objetivos também da medicação seria o quê? Neutralizar o conteúdo tóxico necrótico presente naquele canal, onde só foi iniciado, só foi feito até a fase de esvaziamento, podendo chamar até de uma medicação preliminar, vamos assim dizer, tá? A escolha da medicação a ser utilizada vai depender do estado patológico da polpa, se ela é portadora de polpa viva ou necrose pulpar, do tempo em que a MIC permanecerá no canal, curto ou longo prazo. Curto, estamos nos referindo a uma semana. Longo prazo, em torno de 30 dias. Da fase em que o tratamento endodôntico se encontra. Se foi possível esvaziar o canal, fazer a odontometria, se foi possível fazer o preparo químico cirúrgico parcial ou total. Nas últimas décadas, as associações à base de anti-inflamatórios do grupo, os corticosteroides e antibióticos ou antimicrobianos, são utilizados para o controle da reação inflamatória em dentes portadores de polpa viva, que sofreram intervenções endodônticas. Para ficar mais fácil o entendimento, né, existe, né, inúmeros componentes ou componentes químicos para essas medicações intracanais. Vamos falar a respeito dos corticosteroides. Temos como representante da potência 1 a hidrocortisona e também conhecido pelo nome comercial otosporin. Temos a potência 2, representada pela prednisolona, né, no caso sob o nome comercial Rifocorte, muito utilizado, né, como medicação intracanal na pediatria. E por fim, a potência 10, a dexametasona, né, onde é um componente da medicação denominada NDP, né, idealizada por Antoniazzi e colaboradores em 1981. A composição do NDP pode ser descrita por meio do fosfato de dexametasona, o corticosteroide, o paramonoclorofenol, sem cânfora, como antimicrobiano, e os veículos, né? O polietileno glicol 400, que é um veículo viscoso, e rinossoro, em partes iguais. O corticóide presente no NDP é auxiliar no controle da inflamação e da dor pós-operatória. O antisséptico existente no NDP, que no caso é o paramonoclorofenol, atua como uma barreira química, impedindo o possível desenvolvimento de micro-organismos, numa região onde a resposta inflamatória estaria reduzida por ação do corticoide. Como medicação para os casos de necrose pulpar, existem inúmeras, né, medicações. Aliás, nas últimas décadas, os antimicrobianos, antibióticos ou associações são utilizados para desinfecção de áreas do sistema de canais radiculares que não foram atingidas pelo preparo químico cirúrgico. Então, aqui alguns exemplos, né? O hidróxido de cálcio PA, o paramonoclorofenol canforado, a clorexidina,
normalmente é 2%, o próprio hipoclorito de sódio, iodofórmio, associações ou pastas poliantibióticas, entre outros fármacos, normalmente são utilizados. Mas a nossa escola preconiza, para os casos de necrose pulpar, o PRP, aqui representado, né, na sua composição para monoclorofenol, que é o agente antimicrobiano, o polietilenglicol 400, que é o veículo viscoso, e o rinossoro, em partes iguais. Ou o hidróxido de cálcio com o veículo aquoso, representado, no caso, pelo ultracal. Então, para a polpa viva, recomendamos o NDP. E para a polpa necrótica, recomendamos, dependendo da fase onde o tratamento se encontra, o PRP ou o hidróxido de cálcio com veículo aquoso, representado pela marca comercial Ultracal. Aqui, né, novamente, um resumo. Né? Para a polpa viva, se você fez parcial ou completo o preparo químico cirúrgico, recomendamos o uso, né, do NDP e a sua, né, formulação. Para dentes portadores de necrose pulpar, onde, né, o preparo químico cirúrgico não foi completado, recomendamos o PRP. Ambos, né, introduzidos por Antoniazzi. E para os dentes portadores de necrose pulpar, onde o preparo químico cirúrgico foi finalizado, né, recomendamos o uso do hidróxido de cálcio com o veículo aquoso, representado aqui, né, pelo Ultracal. Também vale lembrar, né, a respeito da radiopacidade da medicação intracanal à base de hidróxido de cálcio. Podemos perceber aqui no elemento 11, foi submetido ao tratamento endodôntico, né, e, consequentemente, né, a medicação intracanal, no caso aqui pode ter sido utilizado, aqui no caso acho que é vivo, né, foi utilizado o NDP. Podemos perceber que medicação intracanal, né, à base de soluções, como no caso o NDP ou o PRP, eles não são radiopacos. Tá? Do contrário, né, o elemento aqui, o elemento 23, aqui tem um cone, né, para fazer o traçado, né, da fístula, né, no caso aqui era um abscesso apical assintomático. E após o crônico, né? Após a introdução da medicação intracanal, olha, podemos perceber, né, que o canal sumiu, né? Então veja, aqui eu tinha, né, o canal de forma radiolúcida e depois de preparado o canal e medicado, né, com hidróxido de cálcio, a gente pôde perceber, né, que o hidróxido de cálcio tem a mesma radiopacidade da dentina, né, fazendo com que a gente possa observar por meio da radiografia, se realmente o canal está, né, bem preenchido. Né? Aliás, no início do treinamento, é importante que vocês façam, né, medicação intracanal e antes de selar o dente, façam uma tomada radiográfica para verificar se não existe falhas, não existe espaços vazios, que não seria, né, nada interessante. A respeito das propriedades, né, do hidróxido de cálcio, vale salientar que ele foi introduzido na odontologia por Hermann em 1920. Né? E também, né, vou fazer uso da literatura por meio do clássico trabalho de Siqueira e Lopes, publicado no International Endodontic Journal de 1999. Entre muitas outras propriedades do hidróxido de cálcio, né, vamos destacar, né, por meio da sua dissolução química, íons cálcio e o íons hidroxilo. Íons cálcio caracteriza o processo de mineralização.
O efeito antimicrobiano do hidróxido de cálcio se dá pela liberação dos íons hidroxila, alterando a integridade da membrana citoplasmática do micro-organismo. O hidróxido de cálcio presente nas pastas do tipo ultracal não são reabsorvidas rapidamente, normalmente, em torno de 30 dias. Possui ação antimicrobiana obtida por meio da alcalinização do meio. Atua nas infecções primárias, possui efeito anti-exudativo pela sua ação higroscópica. E por fim, indicação também, toda regra tem uma exceção, Indicação em dentes portadores de polpa viva. Oxa, mas você não falou que era o NDP era exclusivamente para polpa viva? Toda regra tem exceção. Apenas nós vamos utilizar o hidróxido de cálcio em dentes portadores de polpa viva apenas quando temos a necessidade de permanência desta MIC no interior do canal radicular por um período superior a uma semana. Ou seja, tanto o NDP quanto o PRP têm a sua validade, o seu uso, por até 7 dias. Então, é necessário que você tenha a segunda visita. Se porventura esse paciente que está sob tratamento endodôntico, polpa viva, e ele vai ter que se ausentar por um tempo superior a uma semana, então recomendamos o uso do hidróxido de cálcio nesta ocasião. As propriedades enzimáticas, por meio da inativação de enzimas bacterianas e ativação da enzima tecidual. Ativação enzimática tecidual. Propriedade de dissolução tecidual, contribui na limpeza do sistema de canais radiculares. Também a propriedade antihemorrágica, provoca hemostasia por necrose de coagulação, com espessuras que pode variar de 0,3 a 0,7 milímetros. Então, também pode ser utilizado também em casos onde a hemorragia não cessa, principalmente, vocês vão ver mais para frente, nos casos de dentes portadores de pulpite irreversível sintomática. Normalmente você tem uma hemorragia e por vezes difícil de controlar. Então, o uso do hidróxido de cálcio, PA, com o veículo aquoso, nesses casos também, seria uma boa colocação. A propriedade alcalinizante, controla áreas em processo de reabsorção. No caso aqui, a gente pode observar, é um caso onde esse elemento 12 sofreu um trauma, é um tema que vocês terão lá para frente, tá? Não faz parte agora da endodontia básica, tá? Então, nos casos de reabsorções tanto interna quanto externa, Então a gente pode ter aqui, caso reabsorção interna e reabsorção externa, radicular, Então, também estaria indicado, independente se a polpa é viva ou necrótica, o uso do hidróxido de cálcio. E propriedade de preenchimento. Lembra lá do trabalho que a gente começou, esse bate-papo de hoje, o trabalho de Dixon e Rickert, a importância de não deixar o tubo vazio, atua como uma barreira. O hidróxido de cálcio atuaria como uma barreira físico-química, retarda a invasão microbiana e impede a proliferação tecidual conjuntiva. O tempo mínimo de permanência do hidróxido de cálcio no interior do canal são de 14 dias, tá? É o mínimo, tá? Depois que você fez a primeira troca, por vezes, em alguns casos que nós vamos falar mais para frente, existe também a necessidade de trocar e acompanhar o caso até que tenha a diminuição, ou a redução dos sinais e sintomas clínico e radiográfico. Objetivo: manter o pH alcalino, uma condição inóspita ao desenvolvimento microbiano, evitar a dissolução
e ceder íons cálcio. E casos também de dissolução da MIC. Veja, casos onde tem rarefações, grandes rarefações periapicais ou até mesmo, né, risogênese incompleta, requer trocas periódicas mais curtas. Por quê? Porque a lesão e o ápice aberto, né, faz com que essa medicação seja lavada, seja reabsorvida rapidamente. Então, no início, talvez se faz necessário trocar a medicação 15 dias, renovar, trocar por mais 15 dias, renovar agora a partir desse momento, 30 em 30 dias. Tá? Para casos, né, diferenciados, onde eu tenho grandes rarefações e risogênese incompleta. Lembrando também, né, do tema passado, toda vez que existe o preparo do canal ou que exista o corte de dentina, há a produção do magma, ou de smear layer, que é composto, né, por matéria inorgânica, orgânica e micro-organismo. Então, após o preparo do canal radicular, né, de um dente portador de necrose pulpar, né, após o preparo é feito o quê? O protocolo de irrigação-aspiração. 5 a 10 ml de hipoclorito, alternado por 5 a 10 ml de DTAT a 17% e finalizado de 5 a 10 ml com hipoclorito de sódio a 1%. Desta forma, vamos remover o magma, mas podemos perceber que, né, todo o sistema de canais, aqui no caso exemplificado pelos túbulos dentinários, o que a gente pode observar dentro dos túbulos? Micro-organismos. Então, também, né, seria, né, uma da necessidade do uso, né, complementar do hidróxido de cálcio para a promoção dessa desinfecção. Então, lembrando aqui, né, que existem micro-organismos que resistiram, né, à microscopia eletrônica de varredura do canal, do túbulo, lembra, dos túbulos, micro-organismos. Então, agora, quem vai ser o nosso colaborador nesta fase vai ser a medicação intracanal, representado pelo uso do hidróxido de cálcio. Lembrando, né, que sempre, né, após o preparo químico cirúrgico e, no caso, principalmente antes da medicação intracanal, desejamos o quê? Uma superfície, né, dentinária limpa, descontaminada e permeável. Okay? Então, é importante te relembrar, né, relembrar do protocolo de irrigação e aspiração. Né? Então, vamos lá, né, alternar, né, a solução irrigante, com 5 a 10 ml de hipoclorito, alternando pelo DTAT a 17% e finalizando com o hipoclorito de sódio a 1%. Sempre, né, calibrando a cânula 2 mm aquém do CRT, fazendo movimentos de vai e vem, né, para potencializar, né, ou promover um turbilhonamento dessa substância irrigante, né, aumentando o poder de arraste, de limpeza. E agora sim, vamos passar para a fase, né, de secagem do canal, né, ou, né, promover uma superfície dentinária o mais permeável possível. Né? Então, assim que secarmos, né, vamos dar condições de uma melhor absorção da medicação intracanal, né, para o sistema de canais radiculares. E, por fim, nós vamos falar passo a passo a técnica de introdução da medicação intracanal, tanto para o PRP, NDP e o hidróxido de cálcio. Para a secagem após o protocolo de irrigação-aspiração, cânula grossa, cânula fina e, por fim, o cone de papel absorvente estéreo, né, de mesmo calibre do último instrumento utilizado. Desta forma, né, almejamos o quê? Uma superfície, né, permeável ideal, né, para receber a medicação intracanal. Lembrando, até adiantando o melhor, né,
esse mesmo procedimento deve ser feito não só antes da obturação, bem como antes da obturação também. Ou seja, né, quando for obturar na próxima sessão, né, tem que fazer o protocolo de irrigação, aspiração e a secagem do canal. Agora sim, né, podemos introduzir, né, ou o NDP, PRP ou até mesmo o hidróxido de cálcio. Agora vamos, né, falar a respeito da técnica passo a passo para a introdução da medicação intracanal, com especial atenção para o NDP, o PRP e o Ultracal, que é uma medicação intracanal à base de hidróxido de cálcio com veículo aquoso. Então, para a polpa viva, antes ou depois do preparo químico cirúrgico, vamos fazer uso dos tubetes de NDP. São tubetes reutilizáveis. Vamos por meio, né, da seringa Carpuli e uma agulha de anestesia curta, equipada com um limitador, um stop. Vamos calibrar 2 milímetros aquém do CRT. Vamos dispensar a primeira gota numa gaze estéreo. Vamos levar em posição, né? Sempre atenção, né, para a referência oclusal ou incisal, né? Calibrado 2 milímetros aquém, e vamos preencher esse canal até que a medicação fluir na câmara pulpar. Em seguida, ela fluiu na câmara pulpar, com a cânula grossa podemos aspirar aquele excesso de medicação da câmara, porém ela tem que permanecer no canal radicular. Vamos selecionar uma bolinha previamente, né, estéreo, né, de tamanho compatível à entrada do canal, né? No caso aqui temos bolinhas pequenas, médias e grandes. Aqui no caso vamos pegar uma média, vamos levar em posição, né? Em seguida vamos providenciar o selamento provisório duplo. Então, medicação, bolinha de algodão. Vamos colocar agora uma fina camada de cimento à base de óxido de zinco desidratado e pré-espatulado por meio de espátula número 1, né, ou calcador de Hudson. Em seguida, vamos adicionar, complementar o selamento duplo com CIV ou até mesmo com resina Bookfill. Então pode ser CIV ou resina Bookfill. O importante, né, que a gente tenha atenção, que esse selamento duplo tem que ter pelo menos, tá, entre o cimento de óxido de zinco e o CIV, 4 a 5 minutos de espessura. Tem que ter de 4 a 5 minutos. Não pode ter espessura inferior a esta. Com o objetivo de permitir resistência, né, às cargas mastigatórias, bem como infiltrações coronárias. Então, essa seria a justificativa para o selamento duplo com 4 a 5 milímetros de espessura. Então, ficaria desse jeito. NDP, bolinha de algodão estéreo, uma fina camada, né, de óxido de zinco, cimento de óxido de zinco. Na verdade, esse cimento de óxido de zinco ele vai funcionar como um marcador, ele só serve como marcador, né, para a reintervenção na sessão seguinte, para quando você for tirar com a broca, né, o CIV ou a resina Bookfill, olha que você chega com a broca nesse cimento à base de óxido de zinco, né, ele tem uma dureza inferior, ele é meio fofo, você percebe que a broca, né, já chegou nas imediações da entrada do canal. É só para esta finalidade, né? E, né, atentando, né, que esse selamento duplo provisório tem que ter de 4 a 5 milímetros de espessura para conferir resistência às cargas mastigatórias e à infiltração coronária. Não esquecendo, né, que toda vez que a gente promove esse selamento provisório, né, conferir a oclusão. E, se necessário, fazer o devido ajuste oclusal. Para o PRP, é o mesmo procedimento. Vamos calibrar, né,
Colocar o tubete de PRP na seringa Carpulli, posicionar a agulha curta, calibrar 2 minutos aquém, dispensar a primeira gota numa gase estéreo, levar em posição, preencher até fluir na câmara pulpar, aspirar com cânula grossa aquele excesso de medicação da câmara pulpar, né? Posicionar uma bolinha de algodão estéreo de tamanho compatível à entrada do canal e promover o selamento duplo, né? Por meio do cimento, dióxido de zinco, marcador, e o sieve ou resina Buckfield, né? Então ficaria assim: se é um dente portador de necrose pulpar e não foi possível dar início ao preparo químico cirúrgico, né? Então a medicação intracanal de eleição sobrecai no PRP. Então PRP, bolinha de algodão, selamento duplo e ajuste oclusal. Para o ultracal, o hidróxido de cálcio com veículo aquoso, recomendado para dentes portadores de necrose pulpar e que, desde que o preparo químico cirúrgico tenha sido completado. Então, vamos pegar lá a seringa de ultracal, vamos acoplar, a cânula. A gente pode perceber que a coloração da cânula é compatível com o comprimento. Então, curto, médio e longo vai mudando a cor. Tá? Então, vamos pegar uma cânula de tamanho compatível. Vamos calibrar esta cânula 2 milímetros aquém do CRT. Tá? É bom eu falar agora, antes que caia no esquecimento. É importante que, após o uso, após a colocação intracanal, que você tire essa cânula da seringa, e passe, posicione a cânula numa outra seringa, com água, por exemplo, e faça a pressão, limpe essa cânula com água e ar. Se isso não for feito rapidamente, com certeza vai perder a cânula. Então, essa cânula ela é autoclavável, é possível ser reutilizada, tá? Desde que ela não entupa, Então, a recomendação está dada. Usou, já passa água e ar com outra seringa, E deixa secando para receber a nova autoclavagem. Voltando. Cânula posicionada na seringa, calibrada a 2 milímetros aquém. Vamos levar em posição, levando em posição, e vamos preencher até fluir na câmara pulpar. Vamos aspirar o excesso com a cânula grossa da câmara pulpar. Veja esse canal aqui, a introdução do ultracal. Ó, tem um canal lateral aqui, ó, podemos observar, Fica percebendo o canal lateral. Olha lá como preenche, Então veja, eu só vou conseguir uma boa difusão do hidróxido de cálcio se eu tiver as paredes dentinárias permeáveis e secas, suficiente para que haja o quê? A difusão no sistema de canais radiculares da medicação intracanal. Então, vamos aspirar o excesso aqui antes da colocação da medicação. Após a colocação, vamos aspirar aquele excesso da câmara pulpar. Vamos seguir com a colocação da bolinha de algodão estéreo de tamanho compatível à entrada do canal, e ficaria desta forma, tá? Para cá, bolinha de algodão, selamento provisório duplo, e vou conferir a oclusão, ok? Lembrando, tá? Se forem dentes parcialmente destruídos, a gente não pode deixar que esse hidróxido de cálcio ocupe a área onde vai ser feito o selamento provisório, porque o hidróxido de cálcio ele é solúvel aos fluidos bucais. Então, fatalmente teremos o quê? Aquela solubilidade do hidróxido de cálcio e, evidentemente, a infiltração de saliva, o que colocaria perdido todo o trabalho prévio.
Então, é importante que a gente, né, limpe bem antes as paredes, né, de selar provisoriamente. Tá? E no início do treinamento, né, veja, a gente pediu para o aluno, né, após a medicação intracanal, antes de selar provisoriamente, radiografasse, né, com a técnica de Clark, aqui para esse primeiro molar inferior, né, para esse dente 36. Podemos observar que os canais mesiais, eu não vejo radiolucência do canal, mas no canal distal eu vejo. Ou seja, eu posso afirmar que tem falhas, né, e que não está adequadamente, né, inserido o hidróxido de cálcio. Então, recomendamos que seja refeito. Tá? Então, foi refeito e novamente radiografado antes de selar. Né? Então, observa agora, olha a falha prévia, né? E olha depois, né, do hidróxido de cálcio muito bem preenchido os canais. Ah, mas e se não tiver coroa? Como é que eu faço, né? Bom, se não tiver coroa, você vai, né, deixar a medicação intracanal mais profundamente, né, levando a bolinha de algodão mais profundamente na raiz, né? Contanto, né, que nos restem de 4 a 5 milímetros para o selamento provisório duplo. Tá? Então, você colocou a bolinha de algodão, não deu 5 milímetros, deu só 2. Tira a bolinha de algodão, aspira um pouco mais, né, o hidróxido de cálcio e reposiciona a bolinha de algodão de forma que eu tenha de 4 a 5 milímetros de espessura para o selamento provisório duplo. Tá? Existem situações que são temas que vocês terão para frente, né, onde os casos de urgência, né, endodônticas, né, praticamente são 3 situações, tá? A pulpite irreversível sintomática, a periodontite apical sintomática e o abscesso apical agudo, tá? Então, nessas situações, é um encaixe do paciente e, por vezes, não dá para fazer, né, levar todo o procedimento da técnica endodôntica até o fim do preparo químico cirúrgico. Muitas vezes é um encaixe, você não tem tempo e tem que fazer o atendimento de urgência. Então, para essas situações de polpa viva, como tratamento de urgência, podemos proceder com a pulpotomia, pulpectomia até CRI, pulpectomia até CRT, né? Enfim, para qualquer uma dessas situações, está indicado, né, a medicação intracanal à base de NDP. Né? Mais ou menos dessa forma. Se a gente fez só a pulpotomia, a pulpotomia é a remoção coronária da polpa. Né? É a remoção coronária. Então, se faz, né, esse procedimento em situações de urgência endodôntica. Bem como deu um pouco mais de tempo, tal, você fez a pulpotomia e prosseguiu com a odontometria, até CRI ou até CRT, fez a excisão da polpa ou não, né, a pulpectomia ou não, parcial ou total, estaria indicado também o NDP, tá? Na mesma situação. Tá? Não esquecendo, né, de verificar a oclusão, fazer o ajuste oclusal. E para os casos de urgência na polpa morta, como eu falei anteriormente, né, é necessário que se faça pelo menos a penetração desinfetante até CRT. Acredito que a essa altura, né, vocês não sabem ainda, né, as modalidades do esvaziamento, né, representado pela pulpectomia, penetração desinfetante e pela desobturação, porque é alvo, né, lá para frente do outro semestre, tá? Mas só por curiosidade, tá? Então, situações da polpa necrótica de urgência, né, é necessário que você vá com o tratamento endodôntico, pelo menos com esvaziamento, a penetração desinfetante até as imediações do CRT. E claro que a medicação indicada intracanal sobrecai ao PRP. Tá? Então ficaria desta forma. Aquele dente que eu fiz o esvaziamento, portador de necrose pulpar, e não consegui, por falta de tempo, proceder ou prosseguir com o preparo químico cirúrgico. Então, PRP, bolinha de algodão e o selamento duplo.
lembrando do ajuste oclusal. Aqui um caso bastante interessante, tá? Só para tentar chamar a atenção de vocês, esse caso nos veio encaminhado, né? E relatou, né? E o dentista que estava tratando, toda vez que ele manipulava endodonticamente esse dente, medicava e selava, né? Um ou 2 dias depois, o paciente relatava que inchava o rosto, né? Ou seja, agudizava o processo, né? Ele evoluía para um abscesso apical agudo e, claro, né, seguido por dor, né? Então, esse paciente nos procurou, a gente pode observar, né, que é uma grande rarefação, né? Pele apical aqui, a gente, radiografia pele apical nem conseguiu, né, conter, né, toda a rarefação. E neste caso em particular, a gente achou por bem, né, fazer uma modificação da técnica, só por curiosidade, né? Então a gente disse para vocês anteriormente que o hidróxido de cálcio, um veículo aquoso, representado pela marca comercial Ultracal, deve permanecer no canal por, no mínimo, 14 dias, que é o tempo que leva, né, o hidróxido de cálcio chegar até as imediações, né, até as imediações do cemento, difundir, né, alcalinizar todo o sistema de canais, né, iniciando no canal, né, e diluindo, né, chegando até as imediações do cemento. Então, para tanto, se faz necessário 14 dias. Neste caso, a gente fez não só a irrigação manual e também utilizamos também a irrigação APUI, a irrigação ultrassônica passiva, e também, né, ativamos o hidróxido de cálcio por meio da irrigação passiva, tá? Então usamos lá, né, o ultrassom, a ponta adequada à Irrisonic, tá? Irrigamos, fizemos a irrigação ultrassônica passiva com os irrigantes, com o protocolo de irrigação, secamos o canal, preenchemos com hidróxido de cálcio e ativamos, né, na potência mínima, é claro, né, com esse inserto E1, denominado Irrisonic, né, posicionado 2 milímetros aquém do CRT por 15 segundos. Então, preenchemos com hidróxido de cálcio e ativamos o hidróxido de cálcio, a medicação intracanal à base de hidróxido de cálcio, por 15 segundos. Né? Este procedimento nos permite, né, alcançar até as imediações do cemento, não em 14 dias, mas sim em 7 dias. Então, a literatura, né, mostra, né, claramente, né, que é um procedimento de grande valia, né, para alguns casos. É claro, isto não é utilizado na clínica endodôntica corriqueira. Tá? Então, veja, né, depois de 3 meses, onde foi o hidróxido de cálcio foi ativado por ultrassom, foi remarcado a próxima visita em 2 semanas, foi renovada a medicação à base de hidróxido de cálcio, ativada novamente, depois ela foi renovada de 30 em 30 dias. Né? Então, com 3 meses, 90 dias, né, veja, né, a regressão da lesão. Ou seja, né, a infecção foi controlada. Tá? Então é bastante interessante, né? Nos chama a atenção este caso. Né? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, num canal simulado, né, como que é feito, né, esta ativação da medicação intracanal. Desculpe aí minha ajudante aqui me orientando. Agora a ativação por 15 segundos. Percebam os canais laterais. Analisa, acompanha. Então foi ativado o hidróxido de cálcio por 15 segundos, né, na potência mínima. Observem, né, como que ele alcança, né? Ele alcança, olha lá, os canais laterais, ele preenche. Claro, né? Vale salientar que
tem que estar bem permeável e muito seco, né, todo esse canal, ok? E deixa eu ver aqui. Quase para finalizar, né? Lembra daquele slide que eu mostrei lá no começo? Por que medicar intracanal? Muito bem, vamos acompanhar este caso. Então foi feito, né? Novamente a intervenção endodôntica, foi feito anestesia, isolamento relativo absoluto, cirurgia de acesso, preparo cervical, esvaziamento, odontometria, preparo químico cirúrgico e medicação. Tá? Então, medicamos com hidróxido de cálcio e remarcamos para 15 dias. Por quê? Porque tem grande área de rarefação. Então, essa medicação ela vai ser rapidamente lavada, dissolvida, né? Então, marcamos para 15 dias, trocamos a medicação, depois marcamos para 30 dias, né? Então, a gente pode observar aqui, ó, se comparar como era, né? Vou voltar, um slide, né? 15 dias, vai acompanhando aqui a rarefação. 45 dias, a gente observa o quê? Um esfumaçamento, ou seja, né, a gente pode observar aqui, né, realmente a desinfecção foi conseguida e a gente pode já sentir, né, o gosto já do sucesso. Tá? Mas nesses casos, né, em particular, a gente prefere aguardar, né, uma reparação de forma radiográfica, e não somente clínica, mas radiográfica, ou seja, a neoformação óssea. Observa agora, em 75 dias, né, observe que o lateral, né, ele estava até que afastando estruturas, né, e tinha abaulamento por palatina, né, o que evidentemente caracterizava até, né, a suspeita de um cisto, né? E o cisto verdadeiro não regride apenas, né, ou exclusivamente com o tratamento endodôntico. Então a gente pode perceber que não se tratava de um cisto, né, e que, né, está reparando. Então, após essa radiografia de controle de 75 dias, né, da medicação intracanal, julgamos por bem, né, abrir o canal, irrigamos, aspiramos, não percebemos nenhum tipo de exudato, seja ele cirrose hemorrágico ou purulento, paciente sem sinais e sintomas, então partimos então para a obturação. Então podemos observar, né, que desde quando o paciente chegou, depois de 2 meses e meio, foi feita a obturação, o controle de 6 meses, o controle de 1 ano, e o controle de 2 anos. Então, veja, né, como era e como agora, né, se encontra, né, plenamente, né, saudável. Ok? E para finalizar, né, com certeza vocês iriam perguntar, né, como que faz essas trocas? Qual o procedimento dessas trocas? Como é que eu tiro? Como é que eu troco o hidróxido de cálcio? Né? A medicação intracanal. Então, é muito fácil. Né? Eu vou anestesiar, isolar relativo, isolar absoluto, vou trocar a medicação. Né? Vou promover a cirurgia de acesso, remover o selamento duplo, remover o algodão. A partir daí eu já entro, né, com a seringa de irrigação com hipocloreto de sódio. Né? Até as imediações de CRI, depois CRT. A partir daí eu vou alternando, né? Hipoclorito, EDTA-T e hipoclorito. Né? O protocolo de irrigação aspiração, ok? Como a gente já comentou, né, por várias vezes já, né? Vou fazer o protocolo de secagem do canal, que é muito importante, e, né, assim que a dentina estiver novamente permeável e seca, eu vou, né, introduzir, fazer a troca, né, da medicação intracanal, a renovação da medicação intracanal, por meio do uso do hidróxido de. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima oportunidade.